Olá, pessoal. Meu nome é Larissa. Eu sou atual bolsista do PET Elétrica, UFPB. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa segunda aula do mini curso de Eletricidade Básica. Anteriormente, vocês viram com o Victor alguns conceitos essenciais de carga elétrica, estrutura atômica, DDP, corrente, um pouco da lei de Ohm também. E na aula de hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o conceito de resistência elétrica, resistores, e como a gente pode associar resistores para ter diferentes combinações de resistências. Bem, a resistência elétrica, como o Victor explicou anteriormente, ela vai ser a capacidade de um corpo de resistir e de frear, entre aspas, a corrente elétrica que está passando ali ao longo desse corpo. Esse corpo pode ser um fio, por exemplo. E dentro desse próprio fio, ele tem uma capacidade própria de resistir a essa corrente, né? Mas muitas vezes a própria resistência interna desse fio não é o suficiente para segurar, entre aspas também, o quanto de corrente que eu quero ao longo daquele meu corpo. Então, para a gente ter um melhor controle do quanto que a gente quer de corrente ao longo daquele fio, a gente utiliza um componente eletrônico que é o resistor, né? Então, o que são os resistores? Os resistores são componentes eletrônicos cuja principal função é limitar o fluxo de cargas elétricas. E essa limitação do fluxo de carga elétrica é feita a partir da conversão da energia elétrica em energia térmica. Então, ao longo desse fio, a gente vai ter vários elétrons livres, né? Que ao se chocar com a rede cristalina do resistor, esse choque gera uma transferência de energia que é da energia térmica, né? Então a gente tem a conversão dessa energia elétrica em energia térmica. Isso é o chamado efeito Joule, que é o que acontece com o nosso chuveiro, né? Bem, e como que a gente consegue dimensionar o quanto de resistência aquele resistor vai proporcionar para a gente? Existem diversas formas para isso acontecer, e uma delas é a partir do código de cores. O código de cores, no nosso resistor, ele vai ter 4 ou 5 faixas de cores, e essas cores representam para a gente um número, e esse número vai ser justamente o quanto de resistência tem aquele resistor. Então, como a gente pode ver aqui nesse slide, a primeira faixa do nosso resistor vai representar o primeiro algarismo, a segunda faixa vai representar o nosso segundo algarismo, a penúltima faixa vai representar o fator multiplicador e a última faixa, finalmente, vai ser a tolerância. Os resistores também podem ter 5 faixas, que vai funcionar de maneira similar à primeira, né? A primeira e a segunda faixa são os primeiros e segundo algarismos. Só que a terceira faixa vai ser o nosso terceiro algarismo. A penúltima, de novo, vai ser o fator multiplicador. E a última faixa, finalmente, vai ser a tolerância. E como é que a gente identifica o que cada cor vai representar cada número? Para isso, a gente tem uma tabela de cores. Essa tabela de cores vai informar para a gente qual a resistência, a magnitude da resistência daquele resistor que a gente quer analisar. Então, se a gente tomar como exemplo esse primeiro resistor aqui, a gente tem a primeira e a segunda faixa são vermelhas, a terceira é marrom e a última é dourado, né? Então, se a gente for olhar aqui na tabela de cores, a primeira faixa vermelha representa o primeiro algarismo, que é 2. A segunda também é vermelha, então também é o número 2.
A terceira faixa, no nosso caso, não é o terceiro algarismo, porque só são 4 faixas, né? Então, é o fator multiplicador. Então, a gente primeiro vai ignorar isso daqui e vai vir para cá, para o múltiplo. Então, a gente tem 2, 2. E a terceira faixa é marrom. Então, multiplica por 10. Então, a gente tem 22 vezes 10, que é 220. Então, a nossa resistência nominal daquele resistor vai ser 220 ohms. E a nossa tolerância é a faixinha dourada, né? Que é a cor ouro. Ela tem uma tolerância de 5%. Ou seja, o valor da resistência real que a gente vai medir ali vai ser ou 5% a mais ou 5% a menos ao máximo, né? Do que o nosso valor da resistência nominal, que é 220. De forma similar, a gente também pode fazer com esse outro resistor aqui. A gente tem a sequência de cores, né? Laranja, laranja, branco, que vai representar pra gente 3, 3, 9. Então, 339. O fator multiplicador vai ser a cor preta, então vai ser vezes 1. Então, aqui a gente tem 339 vezes 1, que é 339. Então, vai ser 339 ohms. E a tolerância é a faixa marrom, que nesse caso vai ser de 1% a mais ou 1% a menos. Seguindo, quando a gente está diante de vários resistores, a gente pode combiná-los de uma maneira que ele funcione no nosso circuito com associações. E essas associações existem duas formas, dois tipos. Pode ser associados em série ou em paralelo. A associação de resistores em série, ela tem por princípio o conceito de que um dos terminais de um resistor precisa estar único e exclusivamente conectado a um dos terminais de outro resistor. Então, por exemplo, aqui, a gente tem esse primeiro resistor aqui, R1, em que um dos seus terminais está conectado única e exclusivamente a outro terminal desse outro resistor, que é o R2. Da mesma forma, em que o outro terminal do R2 está conectado a um dos terminais de R3. Então, esses três resistores, pelo conceito, estão em série. E o que é que isso significa para a gente? Quando a gente tem resistores associados em série, a gente tem uma única corrente percorrendo todo esse circuito, né? Nesse caso. Então, aqui, aqui em R1 a gente tem uma corrente I1, R2 a gente tem uma corrente I2 e em R3 a gente tem uma corrente I3. Só que como elas são a mesma corrente, então a gente pode afirmar que I1 vai ser igual a I2, vai ser igual a I3, e para N resistores vai ser igual a IN, né? Todas essas correntes vão ser iguais a I. Então, o que isso afirma para a gente? A gente consegue associar de que a soma das tensões em cada resistor vão ser iguais à tensão total, que é a tensão da fonte. Então, a tensão aqui que eu tenho em R1 e em R2 e R3, a soma dessas três tem que ser algebricamente igual à tensão que eu vou ter na minha fonte. Com isso, eu consigo afirmar também que a minha resistência equivalente, ou seja, a minha resistência total do meu circuito, vai ser a soma de R1, R2, R3 e Rn, todos os resistores que eu tiver associados no meu circuito, em série, no caso. E para provar isso é muito simples. Bom, a gente vem partir do pressuposto de que a tensão total da fonte vai ser igual à soma das tensões em cada resistor. Então, o meu V
vai ser igual ao V no primeiro resistor, no segundo e assim por diante. Só que pela lei de Ohm, eu sei que o meu V, vai ser igual à minha resistência vezes a minha corrente, né? Então, isso eu vou repetir para todas as tensões que eu tiver no meu circuito. Só que em um resistor, ou em um circuito em série, a corrente que passa por esses resistores é a mesma. Então, quando eu tenho R1 vezes I1, mais R2 vezes I2, I1, I2, I3 e N vão ser todos a mesma corrente. Então, eu posso dizer que todos vão ser iguais a I, certo? Então, se todos são iguais a I e todos estão multiplicando, eu posso colocar esse meu I em evidência, deixando somente R1 mais R2 mais Rn. E aí, quando eu passar a minha corrente dividindo, isso aqui é a mesma coisa da resistência, né? Então, eu tenho que a minha resistência equivalente vai ser igual ao que sobrou, que nesse caso é R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Bem, e outra maneira que eu posso associar os meus resistores é em paralelo. E qual é o conceito de associação em paralelo? O conceito é quando eu tenho um resistor, nesse caso, por exemplo, R1 aqui, ambos os terminais de R1 precisam estar conectados a ambos os terminais de R2 e R3 sucessivamente. Então, nesse caso aqui, R1, esse primeiro terminal de R1 está conectado a um terminal de R2, que está conectado também a um terminal de R3. Assim como o segundo terminal de R1 também está conectado ao terminal de R2, que também está conectado ao terminal de R3. Então, quando eu tenho essa combinação de terminais, né, conectados, eu tenho uma associação em paralelo. Então, eu posso afirmar que R1, R2 e R3 estão associados em paralelo nesse caso. E isso significa para a gente que a corrente total que eu tenho nesse circuito pode ser a soma algébrica, vai ser a soma algébrica de 1 mais I2 mais I3, porque são correntes diferentes em cada resistor. Então, a partir disso, eu posso afirmar também, pelo conceito, né, de que a tensão que eu tenho na minha fonte para resistores em paralelo vai ser a mesma tensão para cada resistor. Ou seja, a tensão que eu vou ter aqui no meu R1 tem que ser igual à tensão que eu tenho em R2 e a tensão que eu tenho em R3 também. E essas três são iguais à tensão que eu tenho na minha fonte. Então, como eu afirmei anteriormente, a minha corrente total vai ser igual à soma algébrica de todas as correntes em cada resistor, certo? Então, se eu quiser descobrir qual é a resistência equivalente quando eu tenho resistores associados em série, eu consigo provar isso de uma maneira muito simples também e bem similar à anterior. Se eu sei que a minha corrente total vai ser a soma de cada corrente em cada resistor que eu tenho, e eu sei também que a corrente, pela lei de Ohm, pode ser igualada à tensão sobre o resistor. Então, nesse caso aqui, quem vai ser I1? I1 vai ser a minha tensão, que é a mesma tensão da fonte, dividido pelo resistor, nesse caso vale R1. E isso eu vou fazer para cada resistor e somá-los, né? Então, a minha corrente vai ser igual à tensão da fonte dividido pelos resistores que eu tenho dentro do meu circuito. Então, se eu isolar aqui o meu V, né?
eu vou ter que a minha corrente total vai ser o V, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. E esse I é a mesma coisa que se eu tivesse V dividido pela resistência equivalente, né? Então, eu posso cortar o V daqui com esse V que está multiplicando as resistências e vai sobrar para mim somente 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Então, em um circuito em onde eu tenho resistores associados em paralelo, eu posso afirmar que a minha resistência equivalente vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Bem, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês e que vocês tenham entendido tudo direitinho. Aqui abaixo a gente vai deixar todo o conteúdo dessa aula, assim como um link para o formulário para vocês preencherem e darem o feedback de vocês, o que vocês estão achando sobre essas aulas gravadas, se o formato está sendo satisfatório. Então eu espero que vocês nos ajudem com esse feedback para que a gente sempre possa melhorar os mini cursos do PET. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente pelo o link do Discord, que também vai estar aqui embaixo. Vocês podem ir tirando dúvidas com a gente ou conversar sobre o curso também, sobre a UFPB ou qualquer outra dúvida que vocês tiverem. A gente sempre vai estar lá disponível para conversar com vocês e dar toda essa assistência, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.